Olá, está começando o Jornal Universitário, uma produção dos estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará. Vamos conferir alguns destaques desta edição. Proposta de mudança do nome da concha acústica gera polêmica. Falta de sinalização dificulta acesso ao intercâmbio na capital. Projeto de extensão fornece próteses a pessoas com mutilações na face. Sobras de alimentos do RU se transformam em energia através de projetos de inovação. E tem mais esporte e cultura. O Jornal Universitário começa agora. No início de dezembro, estudantes e servidores da UFC sofreram com os danos causados em decorrência das fortes chuvas em Fortaleza. Um dos pontos mais atingidos na universidade foi o Instituto de Cultura e Arte, o ICA. Acompanhe agora na nossa reportagem. Não são as águas de março, mas dezembro começou com chuvas intensas e repentinas. Esse acontecimento atípico para essa época do ano impactou a rotina dos alunos que passaram no dia 4 desse mês pelos campi da UFC. Assim, voltou à tona o problema conhecido por muitos, os alagamentos. Mais uma vez, a cena se repete, trazendo transtornos para quem trabalha e estuda na universidade. E quando chegou aqui no ICA também não tinha como entrar porque estava alagada a entrada principal, que tem 2 entradas, e o estacionamento estava completamente inundado da parte de fora e a parte de dentro do anfiteatro também ficou inundada. Então não tinha como ter acesso às salas, nem ao corredor principal que fica as outras salas da coordenação, da secretaria, que também inundou. Fortaleza ficou com ruas alagadas em vários pontos da cidade durante a chuva forte que atingiu a capital na manhã do dia 4. Segundo a FUNSEMI, entre as 8 horas da noite de terça e as 8 horas da manhã de quarta, choveu em mais de 80 municípios do Ceará. Estacionamentos, calçadas e até corredores internos viraram um desafio. No ICA, a água chegou a invadir a estrutura, prejudicando e provocando a falta de energia e o cancelamento das aulas. O que eu vi, é que estava alagado o anfiteatro, muito alagado, e a entrada também estavam entrando água e os canos estavam entupidos. Então o esgoto ali de fora também estava bem cheio e a gente ia pisar praticamente no esgoto, assim. E tinha alunos aqui que iam pegar ônibus para o Benfica ou então para casa e não conseguiram porque não tinha como sair. E antes, de pensar em medidas preventivas, a gente teve que tomar conta das medidas emergenciais. O primeiro passo que a gente deu é vamos desligar os aparelhos, vamos tentar evitar choque elétrico. Esse foi o primeiro. Além das dificuldades estruturais e de deslocamento, também há prejuízos materiais e acadêmicos. Eu acho que o que mais danificou a gente nesse processo da chuva foi o TUPA, o Teatro Universitário. A gente teve muita dificuldade para continuar as apresentações que tiveram lá, então muitas apresentações foram canceladas, que a gente não pôde ver, os equipamentos, alguns queimaram, então a gente perdeu a iluminação. Apesar dos transtornos dos dias chuvosos, quando o sol aparece, os campi da UFC ganham vida. Estudantes aproveitam as áreas abertas para estudar ou socializar e o deslocamento acontece sem grandes problemas. Basta uma chuva mais forte para transformar completamente esse cenário. O que antes era um ambiente dinâmico se torna um verdadeiro desafio. A gente percebeu que tinha represamento de água naquela ponta. Também a gente viu que tinha muita folha aqui embaixo de um cano da CAGES, que também talvez possa ter ocasionado. A gente tentou abrir uma passagem de água já na porta, ali na frente do ICA. Também percebeu que vem muita água de outra parte do PSI. Assim, a água vem descendo e vai invadindo aqui o ICA, invadiu aqui a materioteca e pegou mais, principalmente nas salas administrativas. A prefeitura do campus do PSI também foi procurada por nossa equipe, mas não se pronunciou até a conclusão dessa matéria. Enquanto as questões estruturais seguem sem um planejamento, os alagamentos seguem impactando a rotina nos campos da UFC. A comunidade espera que as soluções saiam do papel antes que esse cenário volte a se repetir no próximo período chuvoso e cause mais prejuízos aos alunos e servidores da universidade. A concha acústica da UFC é um espaço fundamental da educação do Ceará. Recentemente, o equipamento foi alvo de debates sobre uma possível mudança do seu nome. Será que esse impasse foi resolvido? A concha acústica da Universidade Federal do Ceará, a UFC,
foi criada para receber apresentações culturais e ser palco das colações de grau dos estudantes. É tradição. Todo semestre, alunos dos mais variados cursos se reunirem no local para receberem o tão sonhado diploma. A concha, que leva o nome do professor Martins Filho, é quase tão antiga quanto a própria universidade. O professor Martins Filho foi um grande visionário da educação e da cultura do nosso estado. Então é importante relembrar um pouco o contexto da criação da própria concha acústica. Ela foi criada por ele, durante o segundo mandato da reitoria dele, no período do governo Juscelino. Então era um momento de muita euforia no Brasil, um momento de modernização. E, inclusive, na inauguração, o próprio presidente Juscelino esteve presente aqui quando recebeu o título de professor honoris causa do próprio Martins Filho, e foi feita essa grande festa. Mas, recentemente, um debate sobre uma possível mudança no nome da concha acústica teve início. A proposta era que ela passasse a se chamar Bergson Gurjão, o nome de um aluno da UFC que foi morto durante a ditadura militar. E a partir daí surgiu um debate entre dois grupos, entre os estudantes, que consideram que esse é um espaço deles, e as pessoas que acham que é um desrespeito à história da universidade mudar um nome tão antigo, o de Martins Filho. E eu acho que teve uma falha de comunicação, eu diria, entre instituição e estudantes, e eu acho que isso atrapalhou um pouquinho para que a gente fosse escutado, assim, sabe? A solução para o impasse foi manter o antigo nome da concha e criar o Espaço Cultural Bergson Gurjão Farias, uma sala dentro da reitoria da UFC, bem próxima à concha acústica, feita para ser um lugar multifuncional. A promessa é que o local receba exposições, aulas de dança, exibições de filmes e outras atividades culturais. Além disso, o espaço deve representar a luta do movimento estudantil ao longo da história. Esse ano está tendo 60 anos que houve o golpe militar de 64. Então, para mostrar a necessidade de valorizar quem se opôs, de trazer a importância de mostrar que é necessário luta e respeitar toda essa luta que foi desenvolvida, então foi o DCE, vários estudantes, a Comissão de Direitos Humanos da UFC, fez essa proposta, passou no Consune, e aí o Bergson vai ganhar. Na verdade, quem vai ganhar a universidade, o nome do Bergson nesse espaço cultural. Mesmo com toda a polêmica, a concha acústica da UFC segue sendo um ambiente que nos lembra os aspectos positivos proporcionados pela educação. Ela tem um símbolo muito forte para a universidade, um símbolo de modernismo, mas também um símbolo importante para a educação. A própria estrutura arquitetônica da concha acústica nos remete a uma horizontalidade, a uma abertura, que é algo que é essencial para os educadores, que a gente possa fazer esse diálogo com os alunos e crescer juntos e promover a cultura e a ciência. E a concha, ela amplifica o som, assim como a universidade também faz ressonarem as ideias e os valores importantes para a sociedade, Então tem uma carga simbólica muito importante. Falta de sinalização e informação dificulta o uso da linha de ônibus que conecta os campos da UFC em Fortaleza, o Intercamp. Confira agora na matéria a seguir. Usado como rota de transporte dentro do ambiente universitário, o Intercamp funciona há 1 ano sob supervisão de empresa especializada. São 2 itinerários fixos, com 10 viagens por dia. O serviço é gratuito e começa a funcionar às 6 da manhã, indo até às 10 da noite. As saídas dos ônibus acontecem a cada 1h30. Apesar das melhorias de infraestrutura com a nova gestão, os estudantes ainda relatam insegurança devido à falta de paradas sinalizadas nos espaços percorridos pelo transporte. Dificulta um pouco, ainda mais que ali onde ele para é nada, Não tem nada informando, não tem nenhuma plaquinha, nada. As vezes que eu peguei bem tarde, mas é um costume, Mas, por exemplo, aqui é bem deserto, nas últimas itinerário, nos últimos horários do dia, E também lá no Porangal do Sul também, muito perigoso, na parte da noite.
As rotas do Intercamp são duas. A primeira liga os campos do PC, do Porangabuçu e do Benfica. Já a segunda vai do Centro de Estudos Ambientais Costeiros, no Eusébio, até o restaurante universitário do Labomar. Aqui, no campus do PC, é o único ponto de todo o itinerário em que há uma parada localizada em frente à Biblioteca Central. Não é uma parada, é uma parada, digamos, fictícia, né? Não é algo construído, que nem as paradas de Fortaleza, por exemplo. E que nem aqui, né? Que tem um localzinho pra gente ficar e sentar. Lá é só disseram e foi ali um contrato, todo mundo fica ali e é isso. As informações sobre o itinerário do Intercamp e a disponibilidade do transporte para os estudantes chegam muitas vezes por meio de terceiros. Para os usuários, o acesso a fontes oficiais da UFC sobre o funcionamento dos ônibus são desatualizados ou desconhecidos. A minha irmã, ela falou pra mim que tinha esse ônibus que não tinha nem que passar carteirinha nem nada. Eu não vejo em nenhum lugar falando sobre o Intercamp, então, eu não duvido que tenha gente que estuda aqui há um bom tempo e não saiba que tem isso. O diretor da divisão de transportes da UFC Infra, responsável pelo Intercamp, garante que as informações estão disponíveis para os estudantes nas plataformas da Universidade Federal. O itinerário ele se encontra no site da UFC Infra, lá tem a aba Catálogos e Serviços e tem uma opção Transportes. Lá terá uma planilha que contém os horários atualizados. Todos os semestres a gente atualiza aquela planilha. A divulgação, quando ocorre algum evento que muda, por exemplo, um semestre a gente vai ter que mudar alguma rota, algum horário. A gente divulga pelas as mídias sociais da UFC. Que é o Instagram da UFC. A falta de sinalização adequada das paradas do Intercamp já foi pauta de estudo. Em 2022, estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC apresentaram o trabalho Smart Campus Park UF, Sinalização Ambiental Inteligente do campus do PC. A pesquisa elucidava o uso de totens de acessibilidade que demarcasse de forma clara e simples os pontos de ônibus pelo espaço universitário. Ela foi apresentada nos Encontros Universitários de 2022, evento anual que reúne diversas pesquisas e trabalhos acadêmicos produzidos na UFC. O diretor da Divisão de Transportes da UFC Infra afirmou que o problema está fora da jurisdição da superintendência. A divisão de transporte ela se distingue do que é trânsito. Essa parte da questão de sinalizações são questões de trânsito. Então, assim, a DVTran ela fica restrita a fazer esse transporte dos alunos. Questões de trânsito são outros setores que vão poder prestar essa informação melhor para vocês. E na questão da reclamação, vocês podem entrar em contato diretamente no e-mail da divisão de transporte, que é divisão.dvtran@ufc.br, certo? Aí você pode entrar em contato com a gente diretamente e mandar essa informação. No próximo bloco, você vai conhecer projetos que aliam inovação e sensibilidade social para transformar vidas. A gente volta já. Você já imaginou não ter uma parte do seu rosto? Essa é a realidade de muitas pessoas que nasceram com doenças congênitas ou que passaram por um tratamento oncológico. O curso de odontologia possui um projeto que reabilita esses pacientes e garante uma melhora na autoestima e no convívio social. Olhar-se no espelho pode parecer uma ação simples para a maioria das pessoas, mas para o seu Francisco, essa experiência tem um sentido muito mais profundo. Começou com um problema no olho, eu sentia dor de cabeça, eu levei ele para a Barbalha para fazer uma consulta. Aí lá disseram que ele estava com 2 tumores no olho e que tinha que fazer a cirurgia, tentando salvar o olho, mas não conseguiu, teve que perder a visão. E o projeto No Face tem um papel fundamental nessa nova etapa da vida do senhor Francisco. O projeto Núcleo de Defeitos da Face da UFC é um projeto de extensão ligado à Pró-Reitoria de Extensão da nossa universidade. Esse projeto já tem uma ocorrência nos últimos 30 anos, quase 30 anos dentro da universidade, e a missão dele é reabilitar pacientes com deformidades bucomaxilofaciais, pacientes que por algum motivo ou passaram por uma cirurgia oncológica na região de cabeça e pescoço, ou pacientes que tiveram algum trauma de face, ou até, em um grupo menor, pacientes com doenças congênitas, pacientes com malformações no palato, que é o céu da boca, formação de orelha, de olho, nariz,
Então, é esse o público-alvo, né, pelo qual nós desenvolvemos nossas atividades. O projeto é desenvolvido na Clínica de Odontologia da UFC e os pacientes são acompanhados por uma equipe multidisciplinar, que inclui dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos e também estudantes, que juntos não atuam somente na confecção das próteses, mas também garantem a reabilitação dos pacientes. Você sente a dificuldade que eles sofrem a cada dia e você quer de algum jeito melhorar aquilo, e eu acho que a partir da prótese eles conseguem se sentir melhores consigo mesmo e conseguem viver também melhor. Então é uma experiência única aqui, tanto quanto humana quanto acadêmica. É incrível. Cada prótese é feita sob medida, que vai da moldagem no rosto do paciente ao ajuste da cor da pele e até dos pelos das sobrancelhas. Um trabalho minucioso que combina ciência e arte. Os pacientes precisam comparecer à clínica de 5 a 10 vezes em média até chegarem à versão final da prótese. E nos últimos 9 anos, mais de 1.300 atendimentos foram realizados por aqui. Paulo nasceu com microtia, uma condição rara que causa malformação da parte externa da orelha. O estudante conheceu o projeto através do Dr. Wagner, 2 anos atrás, e hoje acompanhou os ajustes finais de sua segunda prótese. E eu procurei a prótese, né, mais para ter uma qualidade de vida, me sentir mais confortável comigo mesmo, a questão da autoestima e tal, de fazer as coisas mais livremente, assim, eu ponho a qualidade de vida muito maior para mim. A universidade contribui com os profissionais, a estrutura e os materiais básicos. No entanto, por falta de recursos, as etapas laboratoriais são realizadas em parceria com profissionais da rede privada. Embora os custos sejam bem abaixo dos valores cobrados por clínicas particulares, o serviço não é totalmente gratuito. Por isso, um dos principais objetivos do NUFACE é ampliar parcerias e obter mais investimentos e doações, para que seja possível cobrir integralmente os custos dos pacientes. Eu fui bem atendido aqui nesse hospital, fui bem recebido pelas meninas aí, pelo doutor Adalvo, e está tudo bem, estou gostando muito daqui do atendimento. Essa prótese muda muita coisa, eu fico mais alegre, né? Consigo andar para todo canto e trabalhar também, né? Gostei muito. É para que mais pessoas, como o seu Francisco, possam voltar a se olhar no espelho com orgulho que o NUFACE existe. Um projeto que prova que, com dedicação, é possível devolver muito mais do que sorrisos. É possível devolver vidas. As pessoas interessadas na iniciativa podem acessar o NUFACE através do Instagram, @NUFACEUFC, tudo junto, ou visitando a clínica no campus do Porangabuçu, em Fortaleza. E você sabe o que acontece com a comida que você desperdiça no restaurante universitário? Aquele arrozinho que sobra no prato pode virar adubo e até biogás. Você entende tudo na reportagem a seguir. O restaurante universitário da Universidade Federal do Ceará serve aproximadamente 15.000 refeições todos os dias. Proteína, guarnição, suco e sobremesa fazem parte da alimentação diária de estudantes, servidores e docentes. Mas nem tudo que vai ao prato vira alimento. No RU são desperdiçados por mês aproximadamente 8.000 quilos de comida. E para onde vai tudo isso? Provavelmente é tudo descartado. Que não são totalmente desperdiçados. Fica no prato, acredito que vai para algum reaproveitamento. Pode ser reaproveitada para energia, alguma coisa assim, por bioenergia. Parte da comida que vai ao lixo nos restaurantes universitários vem parar aqui, no Laboratório de Resíduos Sólidos e Efluentes, o LARS, e vira biogás ou adubo. Esse equipamento fica localizado no NUTEC, o Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará, e surgiu da parceria deste com a UFC. E quem coloca a mão na massa e estuda resíduos orgânicos é o Ramon. Ele, que é engenheiro civil, realiza sua pesquisa de mestrado com compostagem, onde parte da matéria utilizada vem dos resíduos orgânicos do RU do PC. Bom, assim, em primeiro lugar, a gente sabe, né, que a comida, as sobras de comida do RU, os resíduos e tal, eles são considerados resíduos orgânicos, né? E esses resíduos orgânicos, se você quer dar uma destinação ambientalmente adequada para eles, você fala de um tratamento biológico, que pode ser tanto a compostagem como a digestão anaeróbia. E aqui a gente tem pesquisas nas duas linhas. Esses resíduos orgânicos
se eles não são trazidos para cá, para essas pesquisas, eles acabam indo para o aterro sanitário, né? E, por exemplo, gera gás metano, que é um gás de efeito estufa, e outros passivos ambientais. Mas na linha de pesquisa, eles estão sendo trazidos para cá para serem feitos esses estudos em escala real, né? Como a gente pode ver. A nutricionista do RU, Tereza de Paula, conta como funciona a dinâmica de descarte, desde o prato até o transporte ao LARCE. O transporte do material é de total responsabilidade do LARCE, né? Então a gente só faz a separação realmente do resíduo orgânico, né? Após a finalização da distribuição das refeições, a gente faz a pesagem desse resíduo, né? Separa e eles vêm buscar no carro próprio da UFC. E se não estiver acontecendo pesquisa, a gente coloca esses resíduos orgânicos nos coletores de lixo que tem uma área destinada para isso. Aí uma empresa terceirizada, né, contratada pela UFC, que é a Engenil, ela faz essa coleta e a destinação adequada. Depende das pesquisas que estão acontecendo. A gente já contribuiu, né, no fornecimento desses materiais em diversas pesquisas, seja no desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao mestrado, ao doutorado. Então já faz alguns anos que a gente vem com essa parceria com o professor Ronaldo. Um é a fonte de nitrogênio e outra é a fonte de carbono, e essa combinação vai proporcionar, né, um ecossistema adequado para os micro-organismos fazerem o trabalho. A compostagem ela tem uma característica termofílica, então é esperado um aumento de temperatura. Nessas leiras de compostagem a gente está fazendo um monitoramento com o termômetro e a gente já atingiu aqui, por exemplo, 70 graus. Então esse sistema já chegou à temperatura de 70 graus. Com isso a gente consegue garantir uma sanitização dos resíduos, né? Se a gente tem um aumento de temperatura, a gente proporciona a morte de micro-organismos patogênicos, por exemplo. Certo? Então, por isso, a compostagem ela é considerada um tratamento de resíduos, certo? E ela vai estar produzindo um adubo, né, no final, no processo, cerca de 3 a 4 meses, como eu falei, o adubo vai estar pronto e pode ser usado, né, para plantar mais comida, por exemplo, e assim a gente fecha um ciclo. Se alimenta, produz resíduos, faz compostagem, produz adubo e pode usar para produzir mais comida, e aí vai fechando um ciclo, que é o que a gente chama de ciclo da matéria orgânica. Outra parte da comida que vai ao LARCE é destinada para a produção de biogás, que pode ter 2 destinos: ser utilizado para energia ou como gás natural, aquele que usamos como combustível ou no fogão, por exemplo. Então a comida chega aqui, ela é liquidificada, né, para se transformar numa pasta, e ela é aplicada nesses reatores. Esses micro-organismos produzem, né, o biometano, conhecido como biogás. Grande parte dos resíduos orgânicos dos restaurantes universitários ainda tem como destino o aterro sanitário. Mas o LARCE tem perspectivas para que logo toda a comida produzida seja reaproveitada. E aí então, esse é um protótipo em escala real. Como eu falei, cada reator tem 1,3 metro cúbico e está sendo construído, né, um reator maior próximo à estação de tratamento, na estação de tratamento de esgoto da UFC, que vai receber diariamente todo o resíduo orgânico produzido nos RUs da UFC, né, de Fortaleza, assim como também alguns aguapés que são formados ali no açude de Santo Anastácio, para dar conta de todo o resíduo que é produzido, né, na UFC, né, tanto os restos de comida como parcialmente os aguapés. E aí a compostagem vai entrar, óbvio, para também tratar o digestato, né, que é o lodo, digamos assim, que é gerado também no processo da digestão anaeróbica. Além do conhecimento teórico, a universidade também proporciona experiências mais práticas, como é o caso do movimento Empresa Júnior. Confira agora na reportagem. A porta de entrada da faculdade para muitos simboliza o momento de mergulhar no conhecimento técnico e conquistar o tão sonhado diploma. No entanto, as oportunidades para além da sala de aula também são fundamentais. Assim, os estudantes podem se sentir mais seguros ao chegar no mercado de trabalho e enfrentar os desafios da vida profissional. Nesse cenário que o Movimento Empresa Júnior, o MEG, se destaca. Empresas formadas e geridas por estudantes universitários com CNPJ próprio e sem fins lucrativos que buscam colocar em prática o que aprendem nas disciplinas. Tanto os centros acadêmicos como as empresas júniores
proporcionam experiências muito importantes para o desenvolvimento dos estudantes na universidade. Mas enquanto as ligas dos estudantes, os DAs, focam em ações dirigidas aos próprios alunos e a representação desses alunos em outras instâncias, as EJs realizam atendimento profissional a clientes externos ao curso, simulando a atividade profissional no mercado de trabalho fora da universidade, e que eles só teriam depois de graduados, mas que conseguem ter de forma antecipada durante o seu processo de desenvolvimento na graduação. Uma das grandes diferenças entre as EJs e os DAs e outros projetos de extensão dentro da universidade é a presença de uma cultura empreendedora, que permite aos alunos vivenciar práticas de desenvolvimento empresarial. Outra diferença é que as EJs são supervisionadas por um professor orientador da universidade e por organizações como a FEGES, a Federação das Empresas Juniores do Ceará. São muitas as especificidades e quem quiser saber mais pode consultar a resolução número 2 do CEP de 23 de março de 2021. Por meio da diversidade de ideias e da cooperação entre os participantes, os alunos desenvolvem uma visão compartilhada e focada em um propósito comum, gerar valor para os seus projetos e contribuir com a sociedade. Em questão de oportunidades, sempre que qualquer pessoa do movimento Empresa Júnior, sempre que a gente fala, que a gente veja uma EJ, traz um valor muito agregado, porque a gente tem experiência com o cliente, a gente tem experiência com a realidade. Então, eu enquanto pessoa, a Isabelle que entrou em outubro de 2022 é uma pessoa completamente diferente da Isabelle que está falando isso agora. Tanto de postura, quanto de comportamento, quanto de comunicação e de conhecimento como um todo. Sem ser um movimento Empresa Júnior, eu acho que muito provavelmente eu demoraria muito mais para desenvolver essas habilidades. A atuação das empresas juniores também possui impacto direto para a sociedade. Desde 2010, o movimento Empresa Júnior tem gerado resultados que vão para além do ambiente universitário. Já são mais de 70 milhões de reais movimentados na economia brasileira, que são integralmente reinvestidos na educação empreendedora dos estudantes. Lá em Florianópolis, em setembro, a gente realizou o nosso Encontro Nacional das Empresas Juniores do Brasil, o ENED, em que a gente conseguiu levar 4 mil universitários para aprenderem em conjunto, se conectar com grandes empresas, formando profissionais e pessoas mais competentes e mais éticas para o mercado. Além disso, o faturamento acumulado da rede, ou seja, o faturamento de todas as empresas juniores somadas, está em torno de 80 milhões no ano de 2024, e a gente consegue reinvestir esse faturamento em educação empreendedora. Para o ano que vem, a gente tem muitas experiências e muitas expectativas que a gente quer levar para a galera. A gente quer realizar o ENED lá em João Pessoa, então um evento dessa magnitude no Nordeste vai trazer grande impacto para a região e grande impacto para esses jovens do Brasil todinho, para que a gente consiga facilitar essas oportunidades e experiências. No próximo bloco, vamos falar de esporte e cultura na universidade. A gente volta já. Não é só a cara no livro. O esporte também faz parte do cotidiano dos universitários. Uma das melhores formas de vivenciar a prática desportiva na UFC é por meio das atléticas. Entenda como esses projetos de extensão funcionam na reportagem a seguir. Na quadra do céu, é fácil encontrar alunos trajados praticando algum esporte. Eles usam camisetas na cor roxa e carregam tirantes e canecas combinando. São os membros da atlética mais recente da Universidade Federal do Ceará, a Visionária. Mas qual é a função de uma atlética no ambiente acadêmico? Não faço a menor ideia do que seja uma atlética. Que organiza tanto os esportes, as caloradas. Pra mim ela serve pra festa. Pro esporte e pra organização dos eventos sociais, como as caloradas. De fato, as atléticas são organizações de alguns cursos responsáveis por promover a socialização acadêmica por meio da prática esportiva. Na UFC, ao todo, existem 11 atléticas em Fortaleza e 3 no campo do interior. Dentre elas está a Visionária, atual representante do Instituto de Cultura e Arte, fundada em 2023. Samir é diretor de desporto da Visionária e um esportista por natureza. Ele nos conta como ingressou na atlética do curso e revela que este era um desejo desde a época de calouro. Sempre era muito ligado nos projetos de extensão que tinham na faculdade, né? Inclusive, eu tentei outros, acabei não conseguindo, mas a Visionária era o que eu mais queria. Eu acredito que todos os cursos deveriam ter uma atlética, porque a parte da prática esportiva é muito importante. Quem também é uma voz ativa na discussão sobre a importância das atléticas na universidade é o Widner Souza, coordenador de atividades desportivas da UFC, que explica como o setor de desporto e as atléticas trabalham em parceria. O desporto educacional é onde as atléticas começam a intervir, que é entender o esporte como um direito
do cidadão à prática esportiva para exercício da cidadania, e o desporto de participação, que é para a promoção da saúde e da integração das pessoas. A atlética, ela preenche essas duas lacunas do desporto universitário, onde a universidade não consegue, até porque a atlética ela tem uma capilaridade maior do que um setor da UFC, né? Ela chega às salas de aula, enfim, ela tem uma rede de comunicação muito mais acessível aos... Apesar do esforço dos alunos, as atléticas enfrentam dilemas que Wildner reconhece, dentre eles, a falta de apoio institucional. Pouco equipamento esportivo e só com uma quadra é impossível você atender uma comunidade de 35 mil estudantes. A gente está falando, inclusive, de atletas do interior que não tem nenhum equipamento esportivo para promoção da prática esportiva. Então, primeiramente, a gente precisa oferecer mais condições, né, de infraestrutura e de pessoal para que as atléticas possam contribuir para a massificação do esporte na universidade. Dentre as atividades esportivas promovidas pela Visionária estão os rachas, que acontecem às segundas e quartas na Quadra do Céu. Alternando entre futebol e vôlei, esses rachas cativam um público fiel, incluindo estudantes de outros cursos, como é o caso de Roberta, que estuda moda no ICA, mas vem até o Benfica para jogar vôlei junto com os membros da Visionária. Eu já joguei em outros lugares, né? Já jogo vôlei faz tempo, então assim, eu achei que o ambiente aqui da Visionária me acolheu bastante. Eu sei que sou jogadora regular, sabe? Então eu cometo vários erros, mas eu sempre senti muito acolhimento daqui. Eu sempre achei que, tipo, tava tudo bem errar e que tá todo mundo rindo e se divertindo junto. E isso foi muito legal pra mim, me incentivou a continuar aqui, no caso, né? Além de rachas, a Visionária também possui setores internos voltados para marketing e finanças. Esses setores ajudam na realização de atividades filantrópicas como a arrecadação de alimentos, brinquedos e roupas voltadas para instituições de ajuda humanitária. Até mesmo a Visionária, que possui pouco mais de 1 ano de existência, já deixa marcas positivas na universidade. Marcas estas que vai muito além do rosto de seus tirantes e canecas. Um programa que enaltece a música de terreiro. Essa é a proposta do programa Saravá Sounds, que estreou na programação da Rádio Universitária FM. Quer saber mais? Veja a seguir. A Rádio Universitária FM estreou no último domingo, dia 15, o Saravá Sounds, uma série especial dedicada às músicas de terreiro. Um projeto que une pesquisa acadêmica e comunicação para valorizar a cultura afro-indígena brasileira. O programa, transmitido nos domingos ao meio-dia, nasce do trabalho de Éden Barbosa, doutorando da UFC, que resgata e preserva a memória das músicas de terreiro gravadas entre 1930 e 1980. Esse programa, ele se inspira nessa sonoridade e traz alguns desses discos, mas não apenas. Ele traz uma reflexão de o quanto na música brasileira nós temos de música afro-brasileira. A pesquisa de Éden busca destacar a relevância dessas obras como parte essencial da identidade brasileira, interligando a história e a ancestralidade das religiões de matriz africana. O pesquisador destaca que a Rádio Universitária FM é mais do que um espaço de transmissão. A Rádio Universitária 107,9, ela possibilita um diálogo, um início de um diálogo, de uma ação afirmativa a nível comunicacional numa instituição como a UFC. É um protagonismo que a Rádio Universitária inicia com esse programa, é um diálogo, eu acho que é apenas o início. Esses discos eles não são a principal forma, o principal repertório do programa. O programa ele é muito mais amplo, ele se territorializa nas comunidades tradicionais, ou seja, vamos trazer música indígena, vamos trazer música quilombola, vamos trazer músicas de comunidades tradicionais e vai ter sim um momento, vai ter sequência onde a gente vai trazer os cânticos tradicionais. Com transmissão semanal, o programa busca conquistar novos públicos, levando o som e a história dos terreiros a um espaço de maior visibilidade.
a Rádio Universitária, ela tem essa missão, né? Ela tem há 43 anos cumprido muito bem, com excelência, essa missão de trazer o multiculturalismo. Então a gente está bem feliz, porque é um programa que tem uma temporada de 3 meses, mas que eu acho que serão 3 meses muito robustos, de educação, inclusive. Educação musical, educação para a cultura afro-brasileira, um trabalho de pesquisa bem fundamentado, que acho que vai ser realmente uma grande contribuição para a sociedade, esse programa, certamente, a gente está bem feliz com ele. O programa vai ao ar todos os domingos ao meio-dia, na Rádio Universitária FM 107,9. Uma oportunidade de se conectar com a ancestralidade e conhecer a profundidade cultural das músicas de terreiro. E ainda falando de cultura, você já assistiu a uma apresentação de orquestra? Já participou de um desfile de moda? Tem vontade de ter aula de canto ou aprender a tocar um instrumento? Os projetos de extensão do Instituto de Cultura e Arte da UFC tornam tudo isso possível. Acompanhe na reportagem a seguir. A educação superior é baseada em 3 pilares. Os 2 primeiros são facilmente presumíveis: o ensino e a pesquisa. Aulas, artigos, leitura e escrita, provas, trabalhos. Exatamente o que se espera de um ambiente educacional. Mas o motivo de estar em um local acadêmico é adquirir conhecimento para dar um retorno à sociedade, através da sua força de trabalho. É daí que surge a necessidade do 3º pilar, a extensão, que deve sair dos muros da universidade e permitir que discentes interajam com o público externo. É na ideia de expandir o conhecimento que funciona, por exemplo, o projeto de ensino coletivo de violino e viola, coordenado pela professora Lilma Ning. Nesta sexta-feira, 6 de dezembro, o grupo se apresenta no Museu de Arte do UFC, tocando músicas clássicas, levando cultura e arte para toda a comunidade. Podemos dizer que a extensão no campo da música, ela tem assim, um alcance muito grande em relação a essa mudança da comunidade, de valorização também da música, da valorização da educação musical. Então, por isso que é tão importante que a gente invista nesses projetos. Além de ser importante para a docência, a extensão é essencial para a formação profissional. Renato Valto é bolsista do projeto ProSom e reforça essa ideia. Contribui para a minha formação porque esse contato com a sociedade, ela me ajuda na minha profissionalização, na minha experiência com o público, principalmente porque eu também adquiro experiência com um contato com as pessoas da sociedade civil. Então, eu vejo a realidade das pessoas, eu posso me adaptar a elas e já sei o que esperar depois da minha formação universitária. E falando em levar a cultura à comunidade, quem aproveitou a apresentação do grupo foi a Aline Gurgel, bolsista do MAUC. Esses projetos eu acho que são muito importantes para deselitizar esse acesso à cultura, e ao fazer arte, Acho que muitas vezes a gente tem essa visão de que a arte é algo que está muito longe da gente, do que a gente pode fazer. E eu acho que esses projetos ajudam a trazer uma nova visão de que todos nós somos capazes de realizar e de ter acesso à arte. Desde 2021, as atividades extensionistas do Instituto de Cultura e Arte da UFC já alcançaram mais de 360 mil pessoas. Em 2024, são 14 projetos ativos relacionados à cultura. Além dos 8 projetos de música, há também 2 projetos de artes cênicas, 2 de artes integradas, 1 projeto de moda e 1 de cinema. Você pode saber mais sobre as ações de extensão acompanhando o perfil UFC Informa. E mais sobre cultura na Universidade Federal do Ceará através do perfil Procult UFC. Estamos chegando ao final do Jornal Universitário. Esta foi uma produção dos estudantes da disciplina de Jornalismo Audiovisual da UFC. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima!